A verdade é que Jair Bolsonaro sentiu o golpe e podemos observar isso na live tradicional, live de quinta-feira, né, que ele faz em suas redes sociais, no Facebook. Ontem deu para sentir um Jair Bolsonaro abatido, cabisbaixo e um tanto quanto constrangido em relação às explicações que ele tentou dar em relação ao caso Fabrício Queiroz. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje com o clássico. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje pedindo aquele tradicional like aqui no vídeo, deixe seu joinha, deixe sua curtida. Também peço para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não tenha feito. Seria muito gentil de sua parte para o trabalho que aqui desenvolvo. Também peço para que você compartilhe o vídeo com sua rapaziada aí no Zap e também ative as notificações caso seja do seu interesse ser avisado sempre quando pinta conteúdo novo por aqui, beleza? Vamos lá, né? Vamos tentar refletir o que aconteceu com a prisão, por que Queiroz foi preso, essa é a grande pauta do vídeo de hoje e as consequências, né? Eu começo pela justificativa de Jair Bolsonaro, né? Na sua live de ontem, o Jair Bolsonaro abatido, né? Muito sisudo. A gente já tinha visto que ele não estava muito legal naquele vídeo lamentável com o Weintraub, né? Aquele abracinho que o Weintraub pede para Bolsonaro é de umas cenas mais constrangedoras, do governo mais constrangedor da história que nós temos. Assim. É inacreditável o grau de vergonha alheia que esse governo submete. Assim, é inacreditável, sério. Assim, eu paro e penso assim, cara, como é que a gente chegou a um estado tão deplorável de nossas relações institucionais e de bom senso? É inacreditável. Isso aí realmente precisa de precisa de algum distanciamento histórico, muita teoria mesmo, muita gente debruçada sobre isso, para tentar compreender como nos afundamos tão profundamente nesse lamaçal institucional, moral, e como a gente desgasta, como a gente corrói nossa imagem mundo afora. É inacreditável que o Brasil fez consigo mesmo e contando com um grande auxílio da família Bolsonaro. Mas isso é uma parte. Vamos deixar de lado para refletir com vocês a questão do Queiroz. O Jair Bolsonaro fala o seguinte na sua live de quinta-feira, né? Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandado de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa. Parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Sejamos justos. Jair Bolsonaro não mente quando ele fala essas coisas, entendeu? Ele só não dá a total dimensão e ele não se atenta ao que de fato calcou, o que fundamentou a prisão preventiva ontem de Fabrício Queiroz. De fato, não havia um mandado de prisão contra ele, né? Mas a prisão preventiva, ela se dá em algumas circunstâncias muito peculiares do quando um processo corre. Vamos listá-lo, né? Risco à ordem pública, risco à ordem econômica, risco à instrução criminal, risco de não cumprimento da lei penal. Então são quatro possibilidades. Vamos lá, o primeiro item: risco à ordem pública. Isso quer dizer que a pessoa que está respondendo ao processo, no caso Fabrício Queiroz, estaria continuando naquele período de liberdade enquanto responde o processo, até ser julgado ou inocentado, ele estava continuando a delinquir, a cometer crimes. E, segundo todas as investigações do Ministério Público e algumas coisas que inclusive já vieram à tona, sim, Fabrício Queiroz continuava exercendo influência política e até almejando receber dinheiro de novas rachadinhas agora direcionadas a Brasília, como ele verbalizou naquela gravação aquele dado momento, aquele da pica do tamanho de um cometa, enterrar nele, e ele fala que 20 continho ia cair bem pra caralho, né? Os áudios colocaram isso. Bom, ele está ambicionando receber dinheiro de funcionários comissionados, seja no Congresso Nacional, seja no Executivo, e pegar uma parcela do provimento dessa rapaziada para ele, uma rachadinha. Ou seja, mesmo respondendo ao processo, mesmo já identificado o delito, enquanto a investigação e a defesa da pessoa que é investigada, ele continua a delinquir ou ao menos manifesta interesse em continuar na sua atividade criminosa. Então, esse é o primeiro ponto que justifica a prisão preventiva de Fabrício Queiroz, que, obviamente, Jair Bolsonaro não citou na sua live de ontem. Segundo ponto, risco à ordem econômica.
O que acontece? É o cara lesar de alguma forma a economia, o bem público, o erário, com a sua atividade criminosa. Dá até para inferir isso no caso Queiroz também. Porque se ele pretende fazer rachadinha, esse dinheiro paga ao servidor pelo seu trabalho, está cumprindo uma destinação que não é original, que seria remunerar o cara, né, pela sua hora, pela sua dedicação, a lógica da hora vendida de trabalho mesmo. Ou seja, dá para ligar alguma coisa, embora mais frágil, mas dá para ligar alguma coisa nesse sentido também. Terceiro ponto. Risco à instrução criminal. Esse aqui eu acho que é o fundamento mais sólido da prisão preventiva de Fabrício Queiroz na Operação Anjo de ontem. Por quê? Aqui a gente está falando do cara tendenciar algumas provas ou coagir, constranger testemunhas. Nesse ponto aqui, parece que a coisa pega um pouco mais pesado para Fabrício Queiroz. O Ministério Público Fluminense tem dados dele entrar em contato por meio de pessoas do seu entorno, sua esposa e outros elementos, entrar em contato com pessoas que trabalharam, fizeram rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, em que ele tentava orientar o depoimento ou mesmo ameaçar de forma sutil, mas a gente sabe como milícia ameaça, milícia, como instituição mafiosa, como é que eles agem de forma sutil, né? Você sabe as consequências quando você desagrada uma milícia, uma máfia. As consequências necessariamente vão ser ruins para você. Nesse sentido, ele estava dando esses toques, entendeu? E tentando direcionar as testemunhas para um depoimento que lhe fosse favorável, que fosse favorável também ao clã Bolsonaro. Também teria entrado em contato, segundo as investigações, com um servidor de carreira do RH da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do Recursos Humanos, que teria provas para fornecer ao Ministério Público e à Polícia Civil do Rio em relação às achadinhas que aconteceram em toda a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou com vários deputados da Assembleia Legislativa, mas o caso específico que estamos falando de Flávio Bolsonaro. Então, ele estaria sim tentando, criando dificuldades para o levantamento de provas documentais e também coagindo testemunhas a jogarem o jogo conforme ele determina, conforme ele deseja. E isso sim justifica, segundo o Código de Processo Penal, uma prisão preventiva. Quarto ponto: risco de não cumprimento da lei penal. Aqui, assim, traduzindo melhor, né, é a possibilidade do cara fugir, né? E aí a situação novamente se complica para Fabrício Queiroz. Ele estava nesse sítio de Atibaia lá, né, na propriedade, no imóvel do advogado da família Bolsonaro, o Frederic Wassef, Fred Wassef, que estaria montando um sistema de contra-informação para identificar policiais que chegassem ali para fazer uma campana, para tentar observar, para tentar mapear a presença de Fabrício Queiroz naquele imóvel, ou seja, ele estava montando um esquema de investigação do aparelho investigativo do Estado. Você compreende? Uma contra-informação. Eles não conseguiram ser eficientes, mas existia sim a intenção de que, se percebessem que a polícia chegasse aos arredores daquele imóvel em Atibaia, a possibilidade de fuga estava dada. A mulher do Fabrício Queiroz, neste exato momento que eu gravo esse vídeo, no dia 19 de junho de 2020, ela está foragida. Ou seja, ela tem um mandato de prisão contra ela, e nesse momento ela está foragida. Se nós formos buscar na história, a coisa costuma pegar para esse tipo de pessoa quando vai em cima da família. Nos lembremos de Paulo Roberto Costa, né? O primeiro a topar a delação premiada e desencadear todo o escândalo do Petrolão. Ele só vai realmente, ele só aceita as condições dadas pelos investigadores a partir do momento em que a sua família vai lá, membros de sua família, retiram documentos do seu escritório de advocacia, e aí o pessoal fala assim para ele, né? Olha, a sua família pode vir a ser responsabilizada também por estar tentando assumir isso em provas. E isso treme as bases de qualquer um. Eduardo Cunha também teve isso, né? Quando a jornalista com a qual ele é casado, né? A Cláudia Cruz, ela é envolvida na história lá, tal, não sei o que, poderia vir em cana também. Ele traça uma linha, fala assim, ó, não, comigo beleza,
mas minha mulher e minha filha fora disso. O Fabrício Queiroz já tinha verbalizado isso em outras circunstâncias. Com a prisão preventiva de sua mulher, a gente não sabe o grau de estoicismo e de aguentar a peia mesmo, aguentar o baque, sabe, da mulher e talvez até da filha de Fabrício Queiroz, que a gente não sabe até que momento, até que ponto ela justificaria uma prisão preventiva dela. Fabrício Queiroz, convenhamos, é um cara de milícia. Esses caras são acostumados a uma formação uma disciplina muito rígida, até porque eles têm consciência do que acontece com quem trai uma milícia. Milícia é máfia, gente. Vamos ter clareza. Todos aqueles filmes de máfia que a gente assistiu, entendeu? Clássicos absolutos do cinema norte-americano. A gente sabe como as questões são resolvidas quando a gente fala de traição, quando a gente fala de alcaguetes. Então, Fabrício Queiroz sabe as consequências disso. Será que sua esposa, será que sua filha tem o mesmo grau de determinação, estoicismo e vontade de proteger o clã Bolsonaro? Não sei. Fabrício Queiroz mostra receio e incômodo em relação a isso. Então, talvez aí seja o X da questão. As consequências mais tenebrosas para a família Bolsonaro podem vir desse não alinhamento já em primeira ordem por parte dessas pessoas, desses familiares de Fabrício Queiroz. Então, quando perguntarem para você mas não tem motivo nenhum para o Queiroz ser preso, não tinha mandado de prisão, realmente não tinha. Mas no contexto de uma prisão preventiva, os 4 elementos dados pelo Código de Processo Penal, sim, calcam e fundamentam uma prisão de Fabrício Queiroz. A gente tem que ter clareza disso para fazer um bom debate. É quando o Bolsonaro tenta argumentar conosco, a gente saber colocar as coisas da forma precisa e correta, cordial, educado, coisas que eles não sabem fazer normalmente, alguns são, mas é minoria, mas a gente sabe dialogar de forma mais fundamentada, né? E quando eles vêm, mas e o PT? Aí a gente entrou no debate mais raso de todos, entendeu? Quando a pessoa argumenta mais e o PT, ela já está partindo para um critério quantitativo de corrupção, ou seja, não é mais qualitativo. Não é a pessoa que é corrupta e não é corrupta. É o quanto a gente está discutindo níveis, graus de corrupção. E aí, meu amigo, a gente pega um caminho que eu particularmente não gosto. Porque para mim a corrupção é, antes de tudo, uma questão de oportunidade. A pessoa pode ser corrupta ao não devolver um troco errado no caixa do supermercado. Foi a corrupção possível para aquela circunstância. A corrupção possível para políticos inexpressivos, políticos que não tinham nenhuma ascendência às estruturas de poder, como era o clã Bolsonaro. É inacreditável que esse clã chegou tão longe assim. Eu falei, demanda muita história, muita teoria, a gente vai precisar de distanciamento histórico para elaborar essas questões e compreender o ethos do Brasil. A gente tem algumas pistas já, mas vai ser preciso de mais distanciamento histórico para a gente desenvolver melhor essa ideia. É inacreditável que esse clã chegou tão longe. Mas era a corrupção possível, era a rachadinha, era o dinheiro que estava ali no acesso, era o esqueminha da nota fiscal do posto de gasolina, como já tem indícios do gabinete do deputado federal, do então deputado federal Jair Bolsonaro. Esse tipo de corrupção é o que estava na mão dos caras. Imagine você agora que eles estão compreendendo melhor o funcionamento do grande dinheiro do executivo, do dinheiro grosso público de fato que cai no executivo federal em Brasília. Não sou otimista das consequências. Agora, veio à tona mais cedo, né? Essas picaretagens do governo de Jair Bolsonaro do que de outros governos. Então, isso a gente pode ter algum tipo de alento, porque Bolsonaro ele esticou a corda demais e abriu muitas frentes de batalha. Isso não costuma ser inteligente. Inteligência é uma palavra que realmente não cabe com Jair Bolsonaro, né? No vídeo de ontem eu já falei, né? Tem a história das manifestações antidemocráticas, golpistas, tem a história das fake news. E agora a história da rachadinha, aquele fantasma, aquele esqueleto no armário, volta a assombrar a família Bolsonaro. Todos independentes. Então, assim, quando a pessoa fala, mas o STF, isso aqui não tem nada a ver com o STF. Mas o STF, o inquérito das manifestações antidemocráticas não parte do STF, parte da Procuradoria-Geral da República. Então, também para argumentar com bolsominions em rede social, é importante a gente saber disso. Essa situação aqui trata do Ministério Público do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Queiroz foi preso em São Paulo e tem uma articulação, tem uma conversa institucional entre eles. Não passa nada pelo Alexandre de Moraes e é preciso explicar isso para o Bolsonaro. Mesmo que eu não queira entender, mas para mostrar que aqui, conosco, o debate tem que ser mais qualificado. Não basta um meme que ele pegou no Zap, entendeu? E tentar compartilhar isso não. E é bom observar também o quanto os bolsominions em geral botaram o rabinho entre as pernas ontem, né? Não sei, nas minhas redes sociais pelo menos, já entrava muito mais uma comparação desses mais e o PT
do que outros argumentos que normalmente eles usavam, né? Ah, mas pelo menos ele é honesto. Parece que isso aí já tirou um pouco a legitimidade desse argumento para um bolsominion. Não sei o que aconteceu nas redes sociais de vocês, por favor, me informem. E por fim, né? Esse vídeo ficou muito longo é porque tinha muita coisa a explicar, para explicar, mas não tem problema. Se não gostou, você dobra a velocidade aí, vai mais rápido. E se não gostou, você pode pará-lo antes, né? Essa é a vantagem do YouTube. Só para concluir. Então, assim, ontem houve um momento de frustração dos bolsominions que eles perderam o argumento de que ao menos não é corrupto. Sim, Queiroz está preso. Eles perderam o seu ídolo da maloqueiragem institucional, que é o Weintraub, né? Que foi despedido porque ele foi além de qualquer razoabilidade e também sabe-se agora estava gerando algum tipo de ciúme em Jair Bolsonaro, porque o mais porra louca desse governo tem que ser Jair Bolsonaro, não pode ser nenhum outro. O líder da porra louquice tem que ser Jair Bolsonaro. O Weintraub estava disputando a cabeça da porra louquice e isso, sabe-se agora, estava incomodando Jair Bolsonaro. Depois a gente pode até falar, para nos aprofundar, em relação a essa possibilidade de Weintraub ir para o Banco Mundial, ou ele vai dar uma de Regina Duarte, aquele cargo que nunca chega. Até hoje ela está esperando a nomeação dela para a Cinemateca, que provavelmente não vai acontecer. Esse é o governo. Larga, sim, aliados na chapada. Vamos ver o que vai acontecer com o Weintraub. Agora, é inegável. Weintraub ele adquiriu um destaque tal que ele vai ser deputado federal por quantas vezes ele quiser na vida. Quantas vezes ele quiser candidatar, ele vai ter mandato no estado de São Paulo, porque tem louco suficiente no Brasil para votar nele. Precisamos reconhecer isso. Talvez, dependendo do cenário, dessas doideiras igual deu na eleição do Bolsonaro, ele até pleitear algo no executivo. Weintraub entrou de fato para a política brasileira, entendeu? E é um ser lamentável que vamos ter que lidar com ele por alguns anos, infelizmente. É isso, rapaziada. O vídeo de hoje ficou mais longo porque tinha muitos pontos para ser detalhados. Peço para que você, se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, curta o vídeo aí, compartilhe com sua rapaziada pelo Zap e também ative as notificações. A live Costa aqui de hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, vai ser com meu amigo Everson Cândido. Vamos falar sobre rádio, vamos falar sobre música, vamos falar sobre rock, vamos falar sobre YouTube. O cara é um grande fã do YouTube. Vamos conversar sobre tudo isso hoje na live. Espero você às 9 da noite aqui no canal. Amanhã às 8 da noite, um papo mais tradicional aqui. Vamos fazer uma leitura de conjuntura e a importância do jornalismo profissional nessa escalada do autoritarismo, do protofascismo hoje que habita o Brasil. Vou conversar com o meu professor João Mar Carvalho. Vocês vão adorar o papo, eu tenho certeza. Amanhã, sabadão, dia 20 de junho, às 8 da noite, live Costa aqui no canal. Beleza? Rapaziada, excelente sexta para vocês. Espero vocês mais tarde aqui na Costa aqui e amanhã também na Costa aqui. Beleza? Abração. Excelente sexta.